Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia Dantas, professora de Ciências e Biologia. Estou novamente no EducaPE para tratar de mais um assunto de extrema relevância em ciências. E aí, sexto ano, o que é que a gente vai aprender hoje com Dantas? Dantas vai passar para vocês um pouquinho mais sobre luz, olho humano e o uso do óculos e as lentes corretivas, certo? Então, sexto ano, a aula de hoje, luz, olho humano e óculos. A gente viu em aulas passadas a importância, a função dos olhos. E relembrando, Dantas falou em aulas passadas que só há visão se houver iluminação, ou seja, só há visão quando há presença de luz. Percebam comigo a imagem. Vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva, um pequeno resumo sobre olhos e a visão, ok? Acompanha comigo. O olho é o órgão responsável pelo sentido da visão. A gente já falou sobre isso nas aulas passadas. Lembram? Sua tarefa principal, qual é a função do olho, Dantas? É converter, é transformar ondas de luz emitidas ou refletidas dos objetos em impulsos elétricos. Então, resumindo, a gente tem o olho e a sua função. Qual é a função? Converter, transformar. Transformar o quê? Ondas de luz refletidas ou emitidas dos objetos em impulsos nervosos. Lembrando? E esses impulsos nervosos vão ter que ser enviados para o cérebro. Vocês lembram? Também, se não lembrar, basta ver as aulas anteriores que está aí gravadinha no EducaPE, ok? Vamos lá. Dantas também passou para vocês, em aulas passadas, a anatomia do olho, tanto a anatomia externa como a anatomia interna. Observe a imagem. A gente vê a anatomia externa, como é que o olho é constituído. E a gente viu e vai relembrar agora que as principais partes do olho externa são essas. Exemplo, a gente tem aí a pálpebra, que é um tecido epitelial. Para quê? Para proteger esse órgão magnífico. Esse órgão que vai o quê? Converter a luz em impulsos elétricos. Beleza? Então a pálpebra protege, é como se fosse uma porta que protege o olho, o órgão. A gente tem a pupila, essa bolinha preta que fica no centro dos olhos. Pupila é o preto. É ela que aumenta e diminui, contrai e dilata de acordo com a intensidade da luz. A gente tem a esclerótica, que é a parte branca dos olhos. A gente também tem na anatomia externa a íris. O que é a íris? É a parte colorida do olho. É onde identifica-se a cor. Olhos azuis, olhos castanhos, olhos pretos. É na íris que existem células de pigmentos que vão compor a cor dos seus olhos. Ok? A gente também vê na imagem embaixo a anatomia interna. E eu espero que vocês já tenham uma noção que a gente já viu em aulas passadas sobre o olho e seu funcionamento interno. Vamos relembrar. A gente lembra da cobertura transparente, que eu vou chamar cobertura de córnea. Não esquece, córnea é uma membrana transparente que fica em cima dos olhos. Após a córnea, vocês estão vendo na imagem, a gente encontra o humor aquoso, feito uma bolhazinha de água, também para proteger. Proteger o quê? A pupila. Vocês estão vendo aí no meiozinho, meio, centro, pupila e em cima a íris contornando toda a pupila.
Tudo isso é a entrada de quê? Da luminosidade, da luz refletida e emitida pelos objetos. Então a luz vai passar. Vai passar por onde, Dantas? Vai passar pela córnea, vai passar pelo humor, vai passar pela pupila e chega onde? No espelho. E vocês estão vendo a imagem, o espelho é chamado de cristalino. E qual é a função desse espelho? Pegar essa luz e refletir até o fundão do olho, até o finalzinho do olho do globo. Qual é a função do cristalino? Que a luz seja refletida e vá até a retina. E o que é a retina, Dantas? É essa parte amarela aí que Dantas destacou. Essa membrana amarelinha aí, todinha no fundão do olho. E a retina, ela é essencial. Por quê? Porque a retina, ela vai ter células que vão transformar essa luz em impulsos elétricos. Ok? E aí? Fica aí na retina? Não. Vocês estão vendo na imagem que tem um nervo óptico. E esse nervo acaba onde? Essa imagem que ficou na retina, transformada em impulso nervoso, em impulso elétrico, é jogada para o nervo óptico. E o nervo óptico se comunica com o chefão. Quem é o chefão? O cérebro. E aí sim, o cérebro vai interpretar corretamente esse objeto e dizer a você que você enxergou, por exemplo, uma cadeira. Você enxergou, por exemplo, uma garrafa. Ok? Dúvidas? Vamos tirar. Vamos lá. Olhar comigo a revisão com relação ao mecanismo da visão. Vamos lá, olhar a imagem comigo na tela sobre o que Dantas preparou sobre mecanismo de visão. Vamos ver. Como eu falei, os raios de luz refletidos do objeto entram no nosso olho, atravessam as estruturas do olho, estruturas oculares, atravessa a córnea, atravessa a pupila, atravessa o espelho, que é o cristalino, e para por aí? Não. Tem que chegar no fundão. Quem é que tem no fundão? A retina. E até a retina, essa imagem precisa estar bem definida. Essa luz precisa chegar até a retina. Onde lá na retina existem células sensíveis à luz, como eu já falei anteriormente, ok? Na retina, a retina diz o seguinte, olha, eu vou ajudar o cérebro, eu vou transformar essa imagem em impulso nervoso e você, nervo óptico, tem a responsabilidade de enviar essa mensagem ao cérebro. Ok? Então, vejam só comigo a imagem. A imagem na retina é transformada em impulso nervoso e é enviada através do nervo óptico até o cérebro. Então, quem transforma a imagem em impulso nervoso é quem? A retina. Quem leva até o cérebro? O nervo óptico. Beleza? E aí, conforme a imagem, vocês estão vendo, o cérebro, qual é a função do chefão? O cérebro, ele vai pegar as informações de cor do objeto, forma do objeto, tamanho do objeto, posição do objeto e interpretar, fazendo com que a imagem do objeto em foco seja vista da posição correta. E todos nós podemos perceber nesse momento qual é o objeto visualizado. Tá certo? Vejam só, mais uma vez. Eu tenho aí um pinheirinho de Natal, uma árvore de Natal. A luz, ela é emitida e refletida na árvore de Natal e chega nos meus olhos. Chega onde, Dantas? Tem que passar pela córnea. Preste atenção comigo. Passa pela córnea. Segundo ponto. Passa por uma bolinha de água que é o humor. Humor o quê? Aquoso. Aí depois ela passa no meinho pela pupila, bolinha pretinha.
Chega no o espelho maravilhoso, cristalino. Depois que chega no cristalino, qual é a função do cristalino? Joga essa imagem até um fundão. O que é que tem no fundão? A parte amarela, a retina. Lembra, a retina tem células que identificam esse objeto. Células sensíveis à luz. Células que identificam se o objeto é preto, branco ou colorido. E aí, na retina, veja a imagem, vocês estão vendo que ela observa o objeto de forma invertida, tá de cabeça para baixo. Mas a retina não vai desvirar. Ela vai passar essa informação para quem já cumpriu a tarefa. Ela joga essa informação para o nervo óptico. E o nervo óptico joga a informação para o chefe, o cérebro. E é o chefe que desinverte, ou seja, coloca o objeto na posição correta e você interpreta da forma exata. Ok? Dúvidas? Creio que não. Isso é apenas uma revisão das aulas passadas. Hoje mesmo, a gente vai ver sobre alguns problemas de visão e lentes apropriadas para cada problema. Lentes corretivas, ou seja, a utilização do óculos. Quando eu uso óculos, é porque eu tenho algum problema de visão. Jamais eu posso utilizar óculos, só por charme. Não, quando o óculos é de grau, é porque algum defeito, algum problema nos constituintes do olho, nas partes do olho, na anatomia do olho, existe. Vamos lá. Vamos observar a imagem comigo. O primeiro problema de visão é um problema chamado de miopia, melhor falando. O que é uma miopia, Dantas? É quando os olhos têm uma anomalia, têm um defeito. Anomalia é um defeito. É quando o globo ocular, a bolinha do olho, é maior do que o normal. Ela tem cerca de 2,5 centímetros. Quem é míope tem um globo ocular maior do que deveria. E aí? Se o globo ocular é maior, eu vou ter problemas de onde a luz vai chegar no fundo do olho. E se a luz do objeto emitido e refletido não chegar no fundo do olho, na retina, a imagem não é nítida. Quem é míope, vejam a imagem aí. Preste atenção comigo. Quem é míope, a luz refletida, emitida do objeto, vai passar pela córnea, olha a córnea aí. Vai passar pela pupila, olha o buraquinho no meio, pretinho, vai passar. Vai passar pelo cristalino, preste atenção aí, cristalino. E vai ter o ponto focal no meio do olho. Isso pode? Não pode. Essa luz tem que chegar até a retina, até o fundão. Quem é míope significa que a luz, o ponto focal, só fica no meio do olho. Então a imagem ela não vai ser nítida, porque o ponto focal foi antecipado. Resultado, a gente precisa colocar lentes corretivas. E que lentes seriam essas, Dantas? Vejam só. A lente para miopia é uma lente divergente. Lembra? Divergente, distante. Eu tenho que distanciar o ponto focal. O que é no meio, quem é míope, vai para o lugar certo com lentes divergentes. A lente divergente vai pegar o ponto focal no meio, quem é míope, e jogar até a retina. E aí o míope vai enxergar com a utilização de lentes divergentes de forma perfeita objetos à distância. Ok? Vamos passar para o segundo problema de visão, que seria qual, Dantas? Acompanha comigo na tela. Eu tenho a hipermetropia. Bem, a hipermetropia é o inverso da miopia.
Se o olho do míope ele é maior, na hipermetropia, o globo ocular vai ser menor, tá certo? Vai ser pequenininho, menor do que o normal. Então, vamos acompanhar. A hipermetropia é um defeito oposto à miopia. Ou seja, existe uma diminuição do globo ocular. Neste caso, a imagem de objetos próximos é formada além da retina. Vamos ver aqui. Quando a gente tem a maçã, a luz bate na maçã, reflete e entra nos meus olhos. Passa por onde? Passa pela córnea, passa pela pupila, passa pelo cristalino e seria normal chegar até a retina. Mas quem tem hipermetropia, essa luz, esse foco, esse ponto focal, ultrapassa a retina. Fica fora do globo ocular, bem distante. E aí, Dantas, o que é que eu vou fazer neste caso? Vou utilizar a lente divergente da miopia? De jeito nenhum. Que aí a imagem ia ficar bem mais distante. Eu vou utilizar outra lente. É uma lente chamada de convergente. Convergente, de chamar, converger. Venha cá, ponto focal, chegue mais para mim, venha mais para perto, venha para a retina. Não está passando? Agora a lente convergente ela vai trazer o ponto focal. Olha a imagem, a lente convergente, o que tinha passado da retina está agora no local certo, no pontinho amarelo, no fundão do olho. Ok? Então, miopia, ponto focal antes. Hipermetropismo, ponto focal após a retina. Se na miopia eu coloquei lentes divergentes, na hipermetropia eu tenho que colocar lentes convergentes. Beleza? Terceiro problema de visão. Qual seria, Dantas? É o astigmatismo. O astigmatismo, ele não tem nada a ver com o tamanho do globo ocular. Neste caso, é um defeito da córnea, da cobertura. Tá certo? Olha a imagem. O astigmatismo é causada pelo formato irregular da córnea. A córnea vem com um defeitinho de fábrica. Uma córnea normal, ela é redonda e lisa. No astigmatismo, a curvatura da córnea é oval. Esse desajuste faz com que a luz se refrate por vários pontos da retina, em vez de um ponto focal apenas. Vamos prosseguir com outra imagem. Vê só. Aí está a luz passando pela córnea. Observem o formato da córnea no astigmatismo. Ela é maior, ela é oval, ela fica quase uma ponta. Não pode. Se tiver esse formato, você tem um problema de visão, tem um astigmatismo. E esse formato da córnea faz com que a luz passe pela pupila, chegue até o cristalino e o cristalino vai jogar vários pontos focais na retina, no meio. E aí, Dantas, a gente também precisa fazer a utilização de lentes corretivas. No astigmatismo, eu não vou usar lente apenas convergente. No astigmatismo, eu não vou usar apenas lente divergente. Eu vou ter que usar uma lente cilíndrica. Ou seja, a córnea não está mais oval do que deveria, ela não precisava ser redondinha. Então, quem vai dar esse formato redondinho? Será a lente corretiva. Em que formato? Lente cilíndrica. Ok? Então, astigmatismo, para que o ponto focal não seja vários dentro do globo ocular, o astigmatismo vai ser necessário lentes cilíndricas. Ok? E aí a gente vai para o quarto problema de visão, que é a presbiopia. Esse problema, eu costumo dizer que é um problema
que aparece quando a gente está chegando a uma certa idade. O presbíope, na verdade, é 2 em 1. Presbíope é um pouquinho míope e um pouquinho hipermetropia. Ou seja, ele tem um pouquinho de miopia e ele tem um pouquinho de hipermetropia. 2 em 1. Vamos perceber a imagem comigo. Vamos lá, vamos ler comigo as informações. A presbiopia é uma anomalia de visão semelhante à hipermetropia. Ou seja, que a imagem passava da retina, que ocorre com o envelhecimento natural da gente, ocasionado por quê? Pelo relaxamento do músculo. Porém, se o relaxamento muscular for muito grande, o presbíope também terá problemas de visão a longa distância. Uma vez com a aproximação do ponto remoto, o problema se torna semelhante à miopia. Ou seja, quem é presbíope tem dificuldade de enxergar de perto e tem dificuldade de enxergar de longe. É o 2 em 1. E aí a gente vai para as lentes multifocais. É quando a ótica ela divide o óculos, às vezes imperceptível. Por quê? Porque esse paciente, esse cliente é presbíope. Ou seja, metade do óculos é para longe, metade do óculos é para perto. Isso ocorre geralmente com vovô, com vovó, com a idade que Dantas também vai chegar e provavelmente ela vai ser presbíope. Revisando. Miopia, ponto focal antes. Lente o que, Dantas? Lente divergente para distanciar esse ponto focal. Hipermetropia, ponto focal após a retina. Qual é a lente? Convergente. Chame esse ponto focal. Aí a gente foi para o astigmatismo, e o astigmatismo são vários pontos focais. A retina fica doida. Defeito aonde? Na córnea. Qual é a lente, Dantas? Uma lente cilíndrica. E agora o presbíope, que são 2 em 1. Ele é um pouquinho com hipermetropia e ele é um pouquinho com miopia. Então o óculos vai ter que ser dividido, um óculos multifocal. Ok? E para a gente fechar, a gente tem o último problema de visão de hoje, que seria o estrabismo. Estrabismo, a gente tem muitos exemplos contrário ao presbíope em crianças, em recém-nascidos. Acompanha comigo. Estrabismo, na verdade, é uma anomalia, um problema, que consiste no desvio do eixo óptico do globo ocular. A pupila, ela não está na posição certa, a íris não está na posição certa. E se a íris, a pupila, não está na posição certa, o ponto focal, ele não vai existir, ok? E a lente que a gente utiliza? No estrabismo, a gente tem que pegar e colocar uma lente chamada de prismática. Mas Dantas quer ressaltar uma observação, que seria, geralmente, as crianças que têm estrabismo, elas precisam passar por cirurgia para colocar esse eixo óptico na posição certa do globo ocular. Vamos analisar aí, tá certo, essas imagens. Veja várias imagens de estrabismo. Veja só que a posição do eixo, do meio, do centro, não está legal no primeiro exemplo, nem no segundo, nem no terceiro. Eu posso colocar uma lente prismática nesse caso, Dantas? Pode, mas às vezes não resolve. O eixo não volta para o lugar. E tem que fazer o que nesse caso, Dantas? Cirurgia. Quanto mais cedo a gente fizer uma cirurgia de correção desse eixo, melhor vai ser o resultado. Então, eu tenho um exemplo de estrabismo número 1, exemplo de estrabismo número 2. Veja a posição da pupila, seguir pela pupila, pelo meio, pretinho. Veja como não está na posição legal. Então, se tem algum exemplo de criança, de primo, de irmão, que tem um estrabismo, não precisa se desesperar. Existem cirurgias corretivas e os resultados são excelentes. Ok? Por hoje é só.
Fiquem com Deus. Um cheiro no coração de todos vocês. Beijo de Dantas.